Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil, onde vamos olhar para a questão do comércio de rua, ou o comércio tradicional. Mas afinal, do que falamos quando falamos de comércio tradicional? É isso que vamos colocar em tom de dúvida aos nossos convidados e parceiros. Queremos também saber a sua opinião, mas para já vamos começar, como sempre, com as nossas boas notícias, hoje com a assinatura da médica ginecologista Maria do Céu Santo. Olá, Maria do Céu Santo, obrigada por estar aqui hoje connosco e por nos trazer mais um dos seus livros, a Oficina do Livro a lançar Sorria com o Corpo Inteiro, porque é possível. Claro, desde que a pessoa esteja bem com ela própria, não é? Não só fisicamente, mas também mentalmente, consegue sorrir com o corpo inteiro, o que é difícil, porque aquele sorriso automático nós todos somos capazes de fazer. Agora, o estado de felicidade interior vê-se no olhar, em tudo. Eu costumo dizer muitas vezes, quando alguém está zangado, não olhes para mim com esse tom de voz, não é? Exatamente. Maria do Céu Santo contou com a colaboração de meia centena de especialistas que falam dos temas que mais preocupam as mulheres e os homens do século XXI. Que temas são estes? O objetivo deste livro foi, de facto, principalmente em época de crise, não é? Tentarmos dar um bem-estar, ou seja, o corpo é uma máquina e as peças precisam de alguma manutenção. Isto é como o automóvel. Quando é velhinho, as peças estragam-se mais e às vezes têm de ser substituídas. Mas se tivermos alguns cuidados na manutenção, conseguimos, de facto, prolongar o carro sem parar quando nós não queremos, não é? Principalmente em situações oportunas. E então, vários especialistas, cada um orientado para uma das nossas peças, vão dizer como é que se faz a manutenção das peças, muitas vezes sem necessidade de medicamentos nenhuns, mas com pequeninos truques de qualidade de vida. Mudar o conceito. Precisamente. E depois, em situações extremas, não é? Quando a peça fratura mesmo, aí terá de ser substituída. O objetivo do livro é abranger todos os grupos etários, por isso tem psicólogos, psiquiatras, médicos, que é a grande maioria das várias especialidades, depois enfermeiros, jornalistas, políticos, várias pessoas que nos deram a vivência e que nos deram também alguns pequenos truques para vivermos felizes e bem. Exato, e sorrirmos com o corpo inteiro. Precisamente. E para além de tudo o que já vai fazendo, encontra ainda tempo para escrever este livro e partilhar connosco algumas das boas notícias. Esta é muito curiosa, esta primeira notícia. Tem a ver com o facto de um grupo de cientistas europeus ter acabado de criar um tecido que se autorremenda. E isto é muito importante quando falamos em profissões, como é o caso dos pescadores, que precisam de roupa que ofereçam uma grande proteção. Olha, eu há cerca de 2 anos um dia disse que o meu grande sonho era ter uma peça de roupa como o meu revestimento, que é a pele, não é? A pele é elástica, quando se estraga, remenda-se a ela própria, quando não nós suturamos, quer dizer, é o tecido ideal, antinoda, já viu a gente suja, senão, coitados, éramos de facto, ao longo de tantos anos, uma pecinha de nódoas. Lava-se bem, só tem um defeito, não se passa a ferro. Pois é, que isso é uma grande pena. E às vezes dava muito jeito, não é? Tudo em algumas partes. Por isso achei esta notícia espetacular, embora lhe diga que fiquei muito triste. Ontem andei a rever as notícias dos jornais e não consegui descobrir notícias positivas, só negativas. Será que não, os jornalistas não conseguem ver nada de positivo na vida? Isto é um apelo aos jornalistas. Ponham umas notícias positivazinhas para nós vivermos felizes. Agora, este fato é giríssimo. Eu depois estive a ver a composição. Tem umas cápsulas de poliuretano e quando o tecido se rompe, a cápsula abre naquele sítio e forra. Por isso, impermeabiliza aquela zona e diminui os riscos que eles têm durante a pesca de frio. Exatamente. E próprios traumatismos. Aliás, este grupo de cientistas tem vindo a trabalhar num projeto que se chama Safe at Sea, portanto, seguro no mar, e esta geração de roupa inteligente vai, acima de tudo, proteger quem trabalha no mar. Já antes tinha havido um lançamento de um kit salva-vidas que envia pedidos de socorro automaticamente, não é? Precisamente. E há também agora, até era um
dos estudos que se estava a fazer para os futebolistas, que eram os fatos com os sensores e que dava a frequência cardíaca. Porque hoje em dia, precisamente de risco. E a temperatura do corpo também. Por isso o próprio fato podia ventilar mais ou menos conforme as necessidades. Acho que é uma boa sugestão também, sobretudo para os que praticam desporto, ou aqueles que assistem desporto, que às vezes também ficam muito com a temperatura. E tudo, sem dúvida, sem dúvida. E depois, nós por aqui temos vindo a falar das vantagens, às vezes também algumas desvantagens na utilização das redes sociais, mas em 2012 esta rede social, que é das mais famosas, pelo menos no Ocidente, o Facebook, pretende lançar no início do ano uma aplicação que permite aos utilizadores controlar o consumo energético doméstico. Eu acho que o Facebook pode ser muito mal utilizado, mas pode de facto ser muito bem utilizado. E de facto fazer jogos e dar prémios a quem consegue gastar menos energia, desde que tenha as necessidades básicas resolvidas, não é? Porque há muita coisa, eu costumo dizer que sou ginecologista, convém ter a luz acesa, não é? E por isso também não economizar demais, porque senão pode estragar algumas coisas. Mas acho que sim, que nós temos muitos gastos supérfluos de energia. E um deles é ter o computador ligado o dia todo no Facebook, não é? Não deixa de ser paradoxal. É isso, mas podemos muitas vezes utilizá-lo. E hoje em dia eu vejo que, embora a parte negativa seja uma realidade, há muito positiva. As pessoas estão muito menos sozinhas. Fazem mais amigos, entre aspas, não é? Será que se cria uma rede virtual, precisamente. Não é? Eu vejo mesmo as mulheres, principalmente, as que estão em menopausa que já não lhes digo terceira idade, porque não sei quando é que começa, não é? É um conceito, que estão muito mais acompanhadas e têm aquele vício de chegar a casa, têm um estímulo para ir para o Facebook, para as redes sociais. Portanto, pelo menos por aí. Agora, esta questão, e é a terceira boa notícia que no fundo quer abordar aqui, é o facto de, se calhar estamos todos cada vez mais a viver num ambiente que é virtual, estamos a descurar os nossos relacionamentos, os nossos valores e... à partida, o lado positivo que vê nesta crise é o facto de, eventualmente, começarmos todos à procura de outras fórmulas de felicidade. Precisamente, porque até agora o que é que nós vemos? É o consumismo. A pessoa hoje em dia não tem tempo para ela própria, não tem tempo para estar com ela própria, mas tem tempo para ir para os centros comerciais à procura de alguma coisa para comprar. Ou no comércio tradicional, não é? Temos aqui... Não, olha, eu sou a favor do comércio tradicional, e já que é sobre isso, porque, por exemplo, nos países frios, de facto, é lógico que haja centros comerciais para as pessoas andarem dentro das lojas. Agora, eu como ginecologista e como médica, as pessoas devem andar na rua para apanhar sol, para não terem osteoporose. Vitamina D, exatamente. Amanhã vamos falar sobre isso. E andarem ali a passear pelas ruas. Amanhã vamos falar sobre isso. Vamos antecipar de resto o dia Mundial contra a Osteoporose, que é amanhã, precisamente. E agora vamos com a crise começar a jantar uns à casa dos outros. No lugar de ser de ser só um a fazer o jantar, partilhamos todos o jantar, cada um leva uma coisinha, cozinhamos em casa dos amigos. Começamos a jogar às caitas, a pôr o filmezinho se calhar em casa ou ir ao cinema, no lugar de pensar só nas 50 camisolas que eu ia ter no roupeiro. Eu lembro da minha avó dizer: filha, para que é que és tanta camisola, só tens um corpo? Exatamente. Claro que também temos de consumir alguma coisa os produtos nacionais, embora a pessoa esteja na União Europeia, mas eu já tento controlar e ver muito bem se é nacional ou não, porque também temos de consumir, senão as nossas pequenas empresas também abrem falência, não é? Sem dúvida. Agora, o comércio tradicional, eu sou uma fã. É uma fã. E é também em pequenas ou grandes livrarias que podem encontrar este Amor Sem Limites 2. É como um segundo volume do seu primeiro livro. O objetivo aqui é também a imagem, que é fundamental, por isso são 3 nutricionistas que falam das diversas fases da vida: a alimentação na menopausa, a alimentação quando se é obesa, a alimentação na gravidez, um plástico também que vai dizer como é que se pode fazer algumas prevenções sem de facto ter de ir ao bisturi ou ter de fazer aqui algumas injeçõezinhas dos produtos que todos nós já conhecemos, o botox, o ácido hialurónico, os similares, e depois a gama toda de se tem um problema na anca, como é que pode fazer amor ao fazer a prevenção, quais são as posições para isso. Nunca poderia deixar de lado a menopausa, tudo. Nunca poderia deixar esse lado, que é de facto um dos temas que mais a ocupa no seu dia-a-dia, que é dicas para a felicidade. Precisamente, e que interfere de facto com a boa qualidade de vida da pessoa. Sem dúvida. Sexualidade não é só genital, mas é afeto, é isso que nós todos podemos fazer uns aos outros, é época de crises festinhas. Sem dúvida, para já ainda não paga imposto. É isso mesmo. Maria Santo, muito obrigada por estar aqui hoje connosco, e nós avançamos para saber mais algumas regras do novo acordo ortográfico.
No acordo ortográfico, deixam de se escrever as consoantes C e P. Deixam de ser escritas sempre que não se pronunciam nas sequências CC, C cedilhado, CT, PC, PC cedilhado e PT. Por exemplo, acionar, correção, atual, excepcional, adoção e jeito. Contudo, sempre que as consoantes C e F forem pronunciadas, elas deverão permanecer escritas. Por exemplo, friccionar, fricção, facto, egípcio, opção, rapto. Um pormenor importante acontece, por exemplo, com as palavras assunção, suntuoso e perentório, onde a consoante P já não era pronunciada antes deste acordo ortográfico. Por isso, com o acordo ortográfico, sempre que a consoante P não for pronunciada no interior das sequências MPC, MPC cedilhado e MPT, a consoante M passa a M. Escrever-se-á então MC, MC com cedilha e MT. Já sabe que ao longo desta nossa emissão temos os nossos canais habituais à espera também das suas questões, das suas dúvidas acerca desta nossa matéria de hoje e também a sua opinião. Quando olhamos para o chamado comércio de rua, percebemos que desde 2005 pelo menos 75 mil postos de trabalho desapareceram. Junto-se a isto a crise, a quebra no consumo e isto dá, obviamente, lojistas e empresários bastante preocupados. Por outro lado, já há grandes marcas internacionais a procurar as chamadas lojas de rua em vez de se instalarem nos centros comerciais. Quando em 1985 foi inaugurado em Lisboa o primeiro centro comercial de Portugal, a tendência não se alterou de imediato. Apesar de serem muitos os visitantes que chegavam de vários pontos do país para conhecer as torres, à época com desenho futurista, os portugueses, especialmente os lisboetas, continuaram a frequentar as lojas de rua e as pequenas galerias comerciais da capital. Mas 3 anos depois, o grande incêndio nos armazéns do Chiado, em Lisboa, empurrou os consumidores para a superfície comercial, que foi a pioneira dos shoppings. Hoje, Portugal tem 3 milhões de metros quadrados de centros comerciais, sendo o 12º país com mais metros quadrados destas superfícies por 1000 habitantes. Na última década foram inaugurados 11 shoppings por ano, mas em 2011 contaram-se apenas 2 inaugurações. Hoje esta tendência parece começar a inverter. Os portugueses estão a voltar às pequenas superfícies comerciais e a procurar outra vez mais o comércio de rua. Nos últimos 2 anos tem mesmo havido procura por parte das grandes marcas internacionais de lojas de rua. Mesmo assim, o comércio de rua já perdeu cerca de 75 mil postos de trabalho desde 2005. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, em média por dia fecham 100 lojas no país e desde o início do ano baixaram também as vendas por multibanco e por Visa. Para a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, um expressivo número de metros quadrados de superfícies comerciais, mas também a crise e a desregulação do setor são as grandes causas para os problemas do comércio tradicional. Preocupações dos lojistas que ganham ainda mais dimensão quando o consumo está em queda. Dados do Banco de Portugal indicam que em julho o consumo das famílias sofreu a maior queda em mais de 30 anos, tendo descido 3,4%. Uma queda acentuada que não acontecia desde 1978, primeiro ano de registros sobre o consumo das famílias portuguesas. Outra preocupação é a muito provável redução do elevado consumo típico de Natal, uma época habitualmente forte, podendo em muitos casos as vendas de Natal representarem até cerca de 60% do total do ano. Vários convidados em estúdio para discutirmos esta nossa temática de hoje, a começar pelo Vice-Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Vasco Melo. Olá, Vasco. Olá, obrigada por estar hoje aqui connosco. Já estamos na fase, deixe-me usar a expressão muito popular, da pescadinha no rabo na boca. As pessoas com a crise têm medo de consumir, deixam de consumir, o comércio começa a fechar. No nosso entender, a crise já vem de há longo tempo. A crise em Portugal não é algo que surgiu em 2008, basta recordar
as frases da doutora Manuela Ferreira Leite em 2004, que dizia que o país estava tanga. E, portanto, a tanga prolongou-se. O que aconteceu é que a tanga foi-se estreitando e, neste momento, estamos num estreitamento muito grande. Relativamente àquilo que me perguntou, de facto, há umas expectativas muito negativas por parte da população e dos consumidores, que tem-se agravado no último trimestre, o que faz com que as vendas sejam cada vez menores. Temos também connosco o Presidente da Associação dos Comerciantes do Porto, Nuno Camilo. Olá, boa tarde, Nuno, e bem-vindo a esta nossa emissão. Estas preocupações, obviamente, eu acho que são transversais a todo o país. Eu diria quase até a toda a Europa, mas vamos centrar em Portugal. Portugal tem tido uma quebra de consumo mais acentuada que o resto da Europa, enquanto na Europa a quebra no consumo, segundo os dados europeus, está em 0,2, nós em Portugal tivemos uma quebra de consumo no retalho de 5,2. Portanto, isto é transversal em termos de todo o país, mas o Porto tem tido aqui um indicador muito maior em termos de insolvências e em termos de desemprego muito maior do que o resto do país. Isto deve-se a vários fatores conjunturais, desde 2001, as obras do Porto 2001, o metro, uma série de outros indicadores que reduziu o consumo de uma forma drástica e convidou muitas vezes as pessoas a recorrerem a outros espaços que não o comércio tradicional, que é o caso das grandes superfícies. Nós em Portugal temos, quer no Porto, quer em Lisboa, a maior concentração de grandes superfícies e vemos hoje um mercado completamente desregulado e com o encerramento não... digamos de uma forma muito rápida, mas começamos a ver centros comerciais a começarem a ficarem com lojas encerradas com muito tempo. Eu costumo dizer que no Porto existem alguns centros comerciais que têm o advérbio tempo, abre brevemente, mas é o advérbio de tempo que eu vejo a demorar mais tempo, porque não abrem com rapidez e estão lojas em centros comerciais fechadas com muito tempo. Mas isso, já saí do Porto há mais de 20 anos e lembro-me desses, o abre brevemente e continuam no mesmo sítio. Então é do tempo do Brasília, já estou a ver. Está a ver como sabe, está a ver como sabe. Esta matéria também quisemos trazer uma perspectiva de um bairro típico de Lisboa. É um bairro que tem mais de 800 anos de história e que sempre teve muita história também ligada ao comércio e aos pequenos comerciantes. Estou a falar-lhe da Moraria. E há uma associação que existe desde 2008 que pretende imprimir neste bairro de grandes tradições históricas uma nova dinâmica de bairro. Estou a falar-lhe da Associação Renovar a Moraria e connosco o Manuel António Pereira. Olá, Manel, obrigada por se juntar a nós nesta nossa emissão. Este tema faz sentido quando chegamos, sobretudo, a bairros como o bairro da Moraria. Sim, basta lembrar que a Moraria, com esses 850 anos de história, mais precisamente, nasce como um bairro que, nascendo fora do que é o Castelo de Lisboa, foi sempre um bairro que concentrou grande parte do que eram os mercadores ou as etnias, digamos assim, relacionadas com o comércio. Seja... digamos que os judeus, os próprios chineses que nós vemos hoje, a comunidade chinesa que nós hoje vemos instalada, já é uma comunidade que se instalou na Moraria há bastante tempo atrás. Os indianos também, as pessoas do Bangladesh também, e o estado que temos hoje, de termos uma moraria multicultural, que até neste momento está a ser valorizada pelas instituições, pela Câmara Municipal e pela população em geral, o que é uma coisa que para a Associação agrada muito ver, não só o seu trabalho, mas o bairro preservado e, portanto, retratado nesta questão da economia local, também olhado de outra forma. Eu vou dar aqui alguns dados interessantes, mas se calhar a primeira pista é que os maiores chefes de Lisboa, dos grandes restaurantes, mandam os seus mandaretes ir buscar as especiarias a algumas casas da Moraria. Algumas casas delas que até poderão não ser o mais legais possíveis, mas que têm uma especiaria que não encontram nas tais grandes superfícies espanholas ou portuguesas e que têm os seus lados gourmets. O que só mostra, e é também um bocadinho a perspectiva da associação aqui, que o comércio tradicional não só deve ser, digamos, resgatado, como é essencial ao crescimento de qualquer país e de qualquer cidade de forma sustentada. Porque não é uma vergonha, mas é uma honra termos um comércio que tem mais de
mais de 500 anos de história. Claro, e é uma história que não se pode, de facto, Claro. perder. Resta apresentar também a diretora do Departamento de Marketing da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, Núcleo do Porto, Susana Costa e Silva. Olá, Susana. Olá. Obrigada por estar hoje também aqui connosco. Acredita que há possibilidade de juntar as expressões aparentemente paradoxais de renovação e tradicional? Acredito, sim, senhora. Aliás, é essa a principal motivação pela qual eu venho cá hoje, é apresentar um rasgozinho de esperança a alguns dos pequenos comerciantes, mostrando que, efetivamente, aquilo que nós ensinamos nos bancos da universidade e que depois pomos em prática nos nossos centros de investigação e nos trabalhos de consultoria que também realizamos, são matérias que têm tudo para ser postas em prática e que não há melhor palco do que numa situação que nós vivemos atualmente de crise, em que os pequenos comerciantes têm que fazer o que podem e o que não podem, com as dificuldades que têm atualmente de acesso ao crédito e ao financiamento, de poderem utilizar algumas das estratégias previstas pela gestão de empresas, pelo marketing em concreto, para resgatar os valores tradicionais, pondo-os em prática numa abordagem mais consentânea com aquilo que é o atual panorama de negócios. E a pergunta inicial que eu lancei, e que agora também serve um bocadinho de repto a todos os convidados, do que é que falamos quando falamos em comércio tradicional? Uma grande superfície na rua pode estar numa atividade de comércio tradicional? Pode estar numa atividade de comércio tradicional, uma grande superfície ou uma cadeia internacional. Eu pessoalmente não gosto muito da expressão comércio tradicional, gosto mais da expressão de comércio independente, porque são micro-unidades que trabalham independentemente de grandes cadeias. E ou comércio de rua ou comércio com tradição. O comércio com tradição será aquele que existe já há algumas dezenas de anos e que tem uma ligação afetiva e já constitui património de uma cidade, de um bairro ou de uma vila, porque já são instituições que estão dentro da própria cidade, empresas que têm 100, 200, 150 anos, como existe aqui em Lisboa várias lojas assim, e isso eu chamaria comércio tradicional. Agora, as duas coisas não são incompatíveis, a renovação com o tradicional. Poderemos ter uma marca que é muito antiga, mas que pode estar renovada. E o contrário também pode existir. Agora, isso depende também de algo que já foi dito aqui, que depende da formação e da melhoria da formação dos empresários, e isso é algo que nós, na CCP, muito prezamos e desejamos que venha a acontecer. Isto porque, de facto, muitas vezes sente, e isto é uma pergunta também para a Associação dos Comerciantes do Porto, tem havido abertura para esta nova época, no fundo, a encarar a proximidade, por exemplo, como uma das grandes vantagens, porque o facto de sabermos o nome da pessoa que está do outro lado é curioso, porque agora também já há lojas que nos perguntam a nós o nome, não é? Quando nós chegamos. Portanto, estas vantagens que há claramente no chamado comércio de rua poderiam estar já a ser muito mais bem aproveitadas. Eu acho que há aqui uma evolução significativa em relação ao cliente. O cliente mudou bastante nos últimos 10 anos os seus hábitos. Nós há 10, 15 anos atrás o cliente era um cliente que não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje o cliente, quando entra numa loja, já é um cliente muito mais informado, já sabe o que quer, já sabe especificamente o produto, as características todas. E isto vem também no acompanhamento do próprio comerciante. E o comerciante também tem evoluído nessa matéria. A Associação dos Comerciantes do Porto, por exemplo, tem desenvolvido várias ações de dinamização, quer, por exemplo, o projeto Academia PME, quer a formação modular para os funcionários das empresas, de maneira a conseguir acompanhar essa questão da evolução, não é? E essa questão da proximidade é uma das questões que nós também vimos a apostar, e na formação a questão do atendimento é uma das vertentes que faz com que o cliente sinta um acolhimento diferente. E nós vemos, por exemplo, a questão do Natal, muitas pessoas vão no Natal especificamente àquela loja buscar o bolo rei, buscar o bacalhau, o queijo, porque tem aquelas recordações de infância, e o comércio tradicional tem essa grande vantagem, que é a relação de proximidade, o aconselhamento que às vezes é dado, e a outra questão também é a forma
diferente com que o cliente é tratado. Enquanto nós entramos numa grande superfície e a única pergunta que nos fazem é se vamos pagar em dinheiro ou se vamos pagar em cartão, no comércio tradicional é totalmente diferente, porque ao fim e ao cabo temos uma pessoa que nos vai acompanhando, porque já sabe o que é que nós levamos anteriormente, já nos pode dar um aconselhamento no que diz respeito, olha, o padrão que levou do outra calça agora condiz com esta blusa, portanto existe um acompanhamento diferente e isso é a personalização e hoje cada vez mais as pessoas querem ter algo diferente e distinto uns dos outros, portanto a personalização e o atendimento de proximidade é muito importante. Manuel, isto de facto é uma realidade que se sente no bairro, não é? Sim. Sim, e a moraria também não posso deixar de dizer que a moraria é um bairro que foi sempre descrito quase com um espírito de segregação agregado à descrição do próprio bairro, não é? É um bairro para onde iam os expulsos da cidade. É o bairro cinzento onde muita gente sempre pensou e teve poucas relações de querer passar por, etc, etc. O que é interessante é que é exatamente, e é por isso que eu falava de a honra que é termos também o comércio ali a ser um dos baluartes da moraria, é exatamente este comércio que faz com que os turistas, por exemplo, e as pessoas de fora, não tanto as pessoas de dentro, mas as pessoas de fora, queiram ir à moraria. Exato. Porque é na moraria onde se encontram, ainda hoje em Lisboa, um património comercial que não se encontra noutras regiões da cidade de Lisboa. Eu digo isto só com, por exemplo, porque estamos a falar de comércio, a moraria é onde temos a maior concentração das tais reparações, as reparações das máquinas de costura. Há pouco tempo tivemos umas senhoras da União Europeia que foram visitar, da Rede das Cidades Interculturais, que foram visitar a moraria, porque a moraria, entretanto, foi eleita bairro multicultural e intercultural, pertencente a essa rede, e acharam, cá está, este património como um dos tópicos de eleição para a candidatura. Isto porquê? Isto só querer fazer ver que realmente nós às vezes temos muito esta questão de nos menosprezarmos muito, termos alguma vergonha, olharmos para as grandes superfícies com alguma facilidade das tais oportunidades de nos oferecerem mais e melhor, e hoje em dia parece que a questão está a inverter-se. Eu acho que a população mais nova e mais jovem já quer conhecer mais a sua cidade, quer conhecer mais as ditas tradições e tal tradicional, por isso é que é interessante. E isso é interessante porque vê-se até as próprias marcas digamos que a espelharem isso mesmo no espírito dos produtos que oferecem e na constituição das lojas. Quantas são as lojas que hoje oferecem o que as nossas avós e as nossas bisavós costuravam, faziam. A moraria tem sentido o comércio local a fechar ou não? Ou muito pelo contrário? Tem sentido. Eu apenas em relação a isso quero fazer aqui uma observação, porque a moraria é um case study interessante, até para as faculdades. Porque, por isso é que cá estão hoje. Exatamente. A moraria assistiu a crises ao longo dos tais 9 séculos, não é? No seu tal desenvolvimento de comércio. Seja pelo Império, seja pelas monarquias, seja pela República, que viu sempre ali o polo menos na cidade em termos de comércio. E, portanto, eram sempre os outros. E perceberam desde logo que tinham que, mais do que ver nas crises oportunidades, tal como este paradigma que anda aí hoje, perceberam que o que interessava era a forma como não era a crise, era algo que portanto, que os metíamos todos na crise, era a forma como sairíamos dela. Portanto, olha, a moraria é um bairro com 52 etnias, portanto, multiétnico, multicultural, que tem relações comerciais muito específicas entre elas. E são algumas delas bastante endogâmicas, não é? Bastante fechadas entre elas. Estruturas familiares, etc. Eu não vou dizer que a relação da população local com estas etnias seja pacífica. Ainda bem que não é, porque também não é assim em todo o mundo. O que interessa é perceber que eles arranjam estratégias, uns e outros, de termos... dois dos maiores armazéns de revenda são dois dos centros comerciais da moraria. São chineses. Porque são estes dois centros comerciais chineses que abastecem a maior parte das lojas chinesas de Lisboa e arredores. Também é ali que nós encontramos as tais lojas que fornecem, em termos de especiarias, em termos de condimentos, os melhores restaurantes, e estou a falar em qualidade, já para não falar em quantidade,
da cidade de Lisboa. E nós temos pessoas a deslocarem-se de zonas ditas nobres da cidade, a irem à moraria para usos específicos da moraria. O que eu acho é que a moraria percebeu, e eu acho que isso é que é bastante inteligente, tem uma população que se calhar à partida pode não ser tão letrada, etc., tão organizada nesta questão do empreendedorismo, por exemplo. Eu acho que é essencial, nesta fase de desenvolvimento, termos um gabinete de empreendedorismo na moraria, nomeadamente para os jovens e para as pessoas que querem constituir. Mas já se nota um novo comércio, sem ser este só multiétnico. Porque, no fundo, vale a pena investir, e esta é quase, ao mesmo tempo, Susana, uma provocação, não é? Será que estamos, de facto, não há, eu sei, receitas únicas, mas podemos reinventar, como disse há pouco, renovar estas, que são muitas vezes pequenas, médias, microempresas, não é verdade? Eu, em relação a isto, Fernando, acho que era importante que os pequenos comerciantes ou os profissionais de comércio independente, como falou há pouco, entenderem que o consumidor atual é um consumidor diferente. Não só em Portugal, mas à escala internacional, as coisas não estão paradas. O consumidor é um consumidor mais exigente, quer pagar menos, mas quer mais qualidade, quer produtos diferenciados, quer serviço, quer algo que vá ao encontro das suas necessidades. E, em alguns casos, está inclusive disposto a pagar mais por isso. Esse tipo de consumidor... Bom, já vai pagar mais, quer queira, quer não queira, a partir do próximo ano. Mas estou a referir-me à necessidade que existe por parte destes empresários em diferenciarem a sua oferta e, em alguns casos, reverem os seus posicionamentos, tentando atender, em alguns casos, àquilo que estava a referir há pouco, propostas de mais baixo custo, por outro lado, a propostas que possam melhor ir ao encontro daquilo que são as necessidades específicas de algum target de consumidores mais exigentes. Mas tudo isto para dizer que muitas vezes se nota hoje em dia que o consumidor já não está tão disponível como estava anteriormente a ir passear para o centro comercial ou ir fazer compras ao hipermercado e trazer no seu cabaz de compras mais de 60% de produtos que não faziam parte da sua lista de compras. Ou seja, hoje em dia, o fugir à tentação do centro comercial já começa a ser imperativo. E quem diz centro comercial diz uma grande superfície, onde nós sabemos que há vários produtos, várias referências, um sortido enorme. E, portanto, é bem capaz de preferir ir a um lugar onde sabe que há alguma relação de confiança com o proprietário, que o conhece pelo nome, que o avisa quando há diospiros que vêm diretamente do produtor, que permite que eventualmente haja compras para pagar no final da semana, o fiado. E, portanto, estas pequeninas nuances... Nas grandes superfícies também é um fiado. Tem um cartão VIP de fiado que se chama cartão de crédito. Mas aqui temos um atendimento personalizado, uma relação de conhecimento que, presumo eu, vai ser muito difícil de replicar nas grandes superfícies. Gerações, não é? Nós aqui, à ala norte, nós temos esta coisa das tradições. Mas sim, eu sei que se voltar ao Porto e quiser um determinado queijo, eu sei que vou ao mesmo sítio onde o meu avô comprava o queijo, não é? Espero que não tenha fechado, que entretanto já lá não vou há muito tempo. Mas é importante percebermos este fio condutor. Este fio, exatamente, que é quase o ambiente familiar que se vive nestas lojas. E estamos a falar de produtos que se consomem a nível gastronómico, mas também há todos os outros, não é? Os serviços de proximidade, não é? Que um bom exemplo de que, de facto, esta proposta de valor das lojas de bairro vale a pena é a abertura de outras superfícies por parte das grandes cadeias de distribuição, como é o caso do Grupo Jerónimo Martins e do Grupo Sonai, que abriram recentemente as lojas Amanhecer e as lojas O Meu Super e que vão ao encontro deste formato, porque mais repararam com certeza que é um formato que vai ao encontro do consumidor que cujo perfil mudou recentemente, não é? Estes formatos, e tendo em conta os números que demos, que de facto há lojas que estão de facto a fechar, porquê é que estas pequenas lojas estão a fechar? É uma questão também de pouca mobilidade financeira que temos neste momento. Estamos perante pessoas que muitas vezes não sabem como combater a concorrência dos grandes. Qual é o seu retrato, Vasco? Bem, temos aqui vários fatores. Como a Susana disse, há o fator preço, porque no alimentar temos uma economia de escalas não é fácil combater pela pequena mercearia, a não ser pela lista de fiado. E pela necessidade de se ir a lojas de bairro por facto de proximidade, porque falta uma coisa em casa e a pessoa vai comprar, mas isso são coisas pontuais, porque normalmente o preço é imbatível em relação às grandes superfícies, por diversos fatores que são conhecidos e que não vou trazer à discussão.
Depois, há de facto a falta de consumo e depois também há vários outros fatores, nomeadamente a necessidade de renovação dos empresários, porque muitos deles são idosos e que não têm continuidade na família para dirigir os negócios e, portanto, não vão continuar. E, portanto, tudo isto, mais as dificuldades financeiras, muitas vezes o crédito às pequenas empresas torna-se difícil por parte da banca, tudo isto faz com que muitas pequenas empresas se fiquem pelo caminho. Mas eu penso que há alguma esperança. Aquilo que foi dito sobre a moraria, e eu falo de apesar de conhecer bem a realidade do país, porque tenho lojas em diversos pontos do país, de facto o consumidor está a mudar-se, mas também o comércio muda-se. Eu recordo-me de ir a Braga há uns 5 ou 6 anos, quando comecei a trabalhar na firma, e que à hora do almoço pura e simplesmente se fechava a porta, que era uma coisa que para mim fazia imensa confusão. Quer dizer, era a hora em que as pessoas estão na cá rua, em Lisboa já se abria para aí há 10 anos a porta à hora do almoço, muitas vezes na província, como há uns anos se dizia, fechava-se à hora do almoço. E, portanto, agora não, agora as pessoas são obrigadas e o comerciante soube a modificar os seus horários. Por outro lado, há uma coisa que, e se calhar a culpa é nossa de comerciantes, que não temos valorizado aquilo que foi dito pelo meu colega da moraria. Ou seja, as pessoas vêm da Europa, ficam muito espantadas que haja loja de reparações. E depois esquecem-se também, há, por exemplo, modistas e costureiras e alfaiates, e ainda existem vários nas partes mais tradicionais da cidade. Como existem retrosarias na Rua da Conceição, aqui em Lisboa, que é uma coisa que eu acho que a Rua da Conceição é um bom exemplo daquilo que se devia ser promovido. Por exemplo. E que não é promovido. E curiosamente, eu há um ano e tal, 2 anos, ia para a Madeira e começo a ver na revista do Avião o que é que havia. Havia um artigo muito grande sobre a Rua de Conceição e das retrosarias. Portanto, nós não valorizamos aquilo que temos nos nossos centros, como, por exemplo, tanto no centro do Porto como no centro de Lisboa, existe uma quantidade enorme de orivesarias. Nos centros comerciais quase que não há orivesarias. E, portanto, e de grande qualidade, porque nós temos uma orivesaria de grande qualidade. E isso atrai os estrangeiros, mas também temos que divulgar mais, porque há muitas coisas que estão no comércio tradicional e que não são valorizadas. Claro, mas esta matéria é muito curiosa. Deixe-me pegar aqui em alguns pontos, nomeadamente o alargamento do horário. Porque eu acho, Nuno, e aqui talvez olhando para a Associação de Presídios, zona geográfica que conhece melhor, hoje em dia não faz muito sentido que uma loja que por exemplo, uma pequenina mercearia de bairro, não se adapte aos horários que hoje em dia temos, não é? Não faz sentido eu chegar a casa às 8 da noite e a mercearia só está aberta até às 6 e temos pena. Não, à hora que eu preciso de salsa, já não está lá ninguém para me vender a salsa. É verdade. E isso é uma das grandes batalhas que a Associação dos Comerciantes do Porto tem vindo a debater-se com os seus associados, porque há aquele hábito e aquela regra de abrir a loja às 9 da manhã, fechar ao 12h30, abrir às 2 e fechar às 7. E ao sábado de tarde está fechado. E este é um problema. E o Porto tem vindo a sentir. Nós temos, por exemplo, associados que o sábado estavam fechados, começaram a estar abertos e hoje é o melhor dia de faturação deles. Claro. Porque as pessoas durante a semana trabalham, portanto chegam ao sábado e têm uma mobilidade maior em termos de horários. E também há outras questões, que é a questão da hora do almoço. Muitas vezes uma empresa tem um quadro de pessoal com 4 ou 5 pessoas, pode haver uma rodagem, por assim dizer, de pessoas e podem dar aqui uma mobilidade, porque o importante é nós percebermos, e acima de tudo também os próprios colaboradores das empresas, ou os funcionários, como lhe queiram intitular-se do apelido para essas situações, em que por vezes as pessoas pensam que não, se a empresa fechar eu vou para o subsídio de desemprego e arranjo outro emprego. Não. As pessoas têm que perceber de uma vez por todas que os tempos mudaram e mudaram de uma forma drástica, não é? Nós este ano vamos ter uma quebra acentuada nas vendas de Natal e no próximo ano vamos ter uma contração no consumo nunca antes vista. E os próprios colaboradores ainda não se mentalizaram disso.
E esta é que é a grande mudança de mentalidades. Nós vemos... Mas há condições legais para que uma loja de rua, chamemos-lhe assim, esteja aberta até tarde? Bem, o Chiado é paradigmático disso, não é? Ou a LX Factory, neste momento, Pois, com mas isso, desculpe, mas isso depende também. O Chiado é referido sempre como um exemplo. E aquilo que nós vimos, eu vi aquele incêndio ao vivo e a cores, foi há cerca de 20 anos. E, portanto, a recuperação depois demorou 10 anos a reconstruir e aquilo que se instalou no Chiado é tudo novo, com novos contratos de trabalho, nova contratação e um novo formato, e abriu já com um formato moderno. E isso facilita a expansão dos horários de trabalho e dos horários de funcionamento. E, portanto, agora, aquilo que o Nuno Camilo estava a dizer é aquilo que tem que existir e que nós pensamos que será uma oportunidade a esta crise, porque as crises também são oportunidades, que é a reforma das mentalidades. Não é? E, curiosamente, estas mentalidades que também podem estar dentro das próprias lojas, dentro do próprio comércio e, eventualmente, os novos mercados também podem demonstrar algumas saídas, eventualmente. Eu vou dizer palavras estrangeiras. Eu tento sempre traduzir para português, mas o conceito low cost não se consegue traduzir para português, não é? É um conceito de baixo custo, vá. Ou gourmet, não é? Agora, de repente, é tudo ou muito gourmet ou muito low cost. São estratégias, na sua perspectiva, Susana Costa e Silva? Bom, o que diz a ortodoxia dominante é que a empresa ou opta por um posicionamento de low cost e, portanto, vender com base em custos mais baixos ou porque tem uma estrutura de custos que lhe permite ter preços mais simpáticos, ou por uma diferenciação em que os produtos são todos mais caros e vão ao encontro deste segmento mais gourmet. Eu acredito que é possível nós simultaneamente conseguirmos trabalhar o lado dos preços baixos e oferecer um serviço acima da média. É uma questão, e até gostava, já que estou aqui neste conjunto, nesta reunião, digamos, de pessoas que estão tão por dentro das necessidades específicas dos pequenos proprietários, de lançar este desafio e de trazer junto das universidades essas dificuldades porque estão a passar os pequenos comerciantes, porque o trabalho que nós desenvolvemos tem que ser colocado ao serviço do país, em primeiro lugar, e das necessidades específicas do pequeno comércio. Mas sabemos isso, Susana saberá muito bem, que de facto a realidade destes pequenos e médios empresários normalmente não está em proporção ao número de licenciados. São muitas vezes pessoas que se calhar nem sabem que existem estudantes de marketing formados em marketing que podem ajudar. Eu, em relação a isso, gostava de deixar claro o seguinte: eu contra mim falo, porque toda a minha carreira foi na área do marketing, quer antes de trabalhar na universidade, quer depois, mas eu acredito que o marketing está presente em muito mais dimensões do que aquilo que se pensa. O marketing não é publicidade, o marketing não são só as vendas, e eu acredito que é mais do que uma técnica, é um estado de espírito, é quase uma filosofia de gestão que muitas vezes está dentro da cabeça das pessoas sem que elas tenham propriamente consciência disso. E, portanto, não é necessário ter um licenciado numa área de gestão muito específica para poder ser capaz de ter esta sensibilidade apurada que até muitas vezes aparece na cabeça dos engenheiros, dos financeiros e de pequenos proprietários que, não tendo uma formação académica, sabem muito bem ir ao encontro daquilo que o cliente quer. E por isso é que há casos muito interessantes que nós gostamos de reportar nas nossas aulas, nas palestras que damos, mas também precisamos de contacto com as realidades existentes no nosso país. Eu, no caso, estou no Porto, gostava imenso de pôr os meus alunos a trabalhar sobre realidades e problemas concretos e muito específicos que acontecem na Baixa do Porto, por exemplo. Nós temos casos de sucesso, já falamos aqui no caso da moraria, referimos que podia ser um case study. No Porto temos a zona das Galerias de Paris, que é um estudo de caso sem precedentes. Mas mesmo aqueles que não como são... É que uma zona, um tal centro comercial completamente abandonado, quase, não é? Que de repente renovou. Talvez o Nuno possa explicar como é que este fenómeno aconteceu. Mas... Os estudantes, não é? Essencialmente há ali uma mudança. A zona da Ribeira passou a ter problemas de segurança, portanto há ali uma mudança de hábitos. Começam-se a fidelizar ali alguns bares na zona das Galerias de Paris, alguns restaurantes, e depois tem o efeito dominó, não é? E começam a vir lojas também. E começamos a ver ali um segmento de lojas, as tais lojas gourmet,
as lojas low cost não aparecem tanto, mas vemos mais lojas gourmet, quer em roupa, quer mesmo na área alimentar. E essa zona proliferou de uma forma muito rápida e estendeu-se até a Praça Filipe de Lencastre, à beira do túnel de Ceuta, e que já tem uma área considerável em termos de... E é curioso, quando falamos destas renovações, de facto, se calhar há uma década ou duas era incapaz de ser até pensado um espaço enorme, dividido quase por banquinhas, não é? Como nas galerias acontece. Estamos a falar de lojas que podem ser partilhadas por muitos comerciantes. Temporariamente, olha, só preciso da banca agora por uma semana, vender as suas coisas, às vezes artigos em segunda mão. Portanto, é um conceito diferente também de comercializar produtos. Claro. E nós temos o Porto Belo, que é um mercado que se faz aos sábados. Só como também temos a feira, não é como também temos a Feira da Bandoma, que também se faz aos sábados de manhã. Depois temos a Feira dos Pássaros, que se faz ao domingo. Mas o que eu considero aqui que está errado é a forma como se planifica e a forma como não se pensa em termos estratégicos. E vemos, por exemplo, a cidade do Porto, antes das obras do Porto 2001, teve um problema estratégico relativamente à questão do urbanismo. Foi as lojas que tinham uma frente de loja de 5 ou 6 metros, tinham acesso ao primeiro andar onde habitavam pessoas ou estavam escritórios com serviços, e as pessoas foram saindo. E o proprietário da própria loja, com autorização camarária, alargou a frente de loja e fez com que a loja tivesse uma frente maior e que não foi aumentar em termos de rentabilidade do seu negócio. O que é que aconteceu? A desertificação começou a acontecer, quer na cidade do Porto, quer em outras cidades. E esta é a falta de planificação. E já lá iria a questão da falta de planificação e da falta de regulação. Que é, nós hoje temos um excesso de centros comerciais no país porque não houve uma regulação. E este desequilíbrio entre os formatos faz com que o mercado hoje tenha números completamente fora do comum. Nós, em Portugal, nós temos aproximadamente, a peça dizia 7 milhões de metros quadrados, mas não contaram com outras pequenas e médias superfícies. Nós estamos a falar em 10 milhões de metros quadrados, o que significa que nós, em Portugal, um metro quadrado português, o que não é concebível nem aceitável. Claro. E não estamos a falar na área bruta alocável, porque senão o número dispara por aí acima. E é de facto uma situação muito portuguesa, não é? Porque quando se viaja pela Europa são poucos. É o exagero. Nós temos o exagero. E temos a questão, por exemplo, a questão da liberalização dos horários, que é algo que toda a gente diz que vai aumentar o número de trabalhadores e bem pelo contrário. Enquanto nós, no comércio tradicional, temos um dos maiores empregadores a nível nacional. Nós, no comércio tradicional, estamos a falar em aproximadamente 700 mil trabalhadores. E hoje há uma realidade nova, que é a realidade dos jovens que acabam um ensino superior, que não têm muitas saídas profissionais, infelizmente, e que começam a olhar para o comércio tradicional, ou para o comércio independente, como disse o meu colega Vasco muito bem, e olham para o comércio tradicional e independente de uma maneira muito diferente, como uma janela de oportunidade. Claro. E começam a surgir as tais lojas gourmet que depois vão-se começar a fidelizar nessas novas zonas da cidade, como é o Porto e a Moraria. E curiosamente, quando falamos em produto gourmet, não estamos a falar apenas em produto de culinária. O gourmet, no fundo, é um conceito de o melhor de. E eu acho que o próximo exemplo é paradigmático disto que acabamos de dizer. Decididos a chegar a um público nacional, mas também a turistas, há uma loja de artesanato 100% português que se instalou junto da sede de Lisboa, uma outra zona que, quando falamos em acessibilidades, não é propriamente a mais simples de atingir quando estamos na capital. Vamos conhecer um espólio de produtos nacionais que este estabelecimento comercial dá a conhecer a todos os que por lá passam. Temos, obviamente, os lenços namorados, é um tema incontornável na história da arte da terra, desde há muitos anos também, é um tema que está sempre em destaque também. Temos os bordados de Viana do Castelo, de Castelo Branco, portanto, todos os bordados típicos, digamos, portugueses, dos Açores, portanto, são temas que estão aqui presentes. Temos também uma área de joalharia com trabalho de bons joalheiros, poucos, uma seleção pequena, mas de muito interessantes, com trabalhos muito bons. Temos, obviamente, as mantas, portanto, todo o trabalho que tem a ver com as lãs, mantas de lã, trabalhos muito interessantes a nível de roupas de linho e de burel, dos principais
nomes que trabalham em Portugal esse tipo de produtos, casacos, saias, calças, pantufas de burel. António Ramos e a mulher Filomena abriram um negócio onde o artesanato tem de ser genuíno, já que por aqui os ofícios da arte e respectivas origens podem perdurar e chegar a um público maior com o saber que as acompanha. A loja ganhou raiz em Almada desde 1996, mas há 5 anos fixou-se em exclusivo no centro histórico e turístico da capital. As explicações que nós damos, as histórias que estão por trás de cada peça, que estão por trás de cada autor. E, portanto, isso foi sempre um dos nossos objetivos, de explicar às pessoas o que peças estão a ver, o que é que está por trás, qual é a história dessa peça, como é que foi elaborada, etc. E tudo isso cria uma empatia e cria uma relação com o público que hoje, passado 15 anos, eu posso dizer que a nossa base de dados em relação a todos os clientes que foram criados nos 10 anos de Almada se mantém atualizada, continuam a receber as informações e continuamos a ser visitados pela maioria deles. O casal António e Filomena convidou artistas e artesãos de norte a sul a integrarem o projeto de forma a espelhar a arte e engenho tradicional de cada região. Com o intuito de aliar o tradicional ao contemporâneo, foram lançando periodicamente desafios aos cerca de 300 artistas que hoje se mantêm associados. Ao fim de 2 anos, 3 anos de termos dado início a este projeto, começámos a fazer exposições temáticas, começámos com diferentes temas. Recordo-me que os primeiros foram presépios, já na altura, alguns presépios, lenços namorados, na época em que ninguém conhecia o tema praticamente do Minho para baixo. Fizemos alguns temas não muito convencionais, como por exemplo a maternidade, recordo-me agora. As exposições começaram a ganhar um lugar permanente neste projeto. Anualmente definiram-se 3 a 4 exposições datadas, desde o Dia dos Namorados com ênfase nos lenços, ao Santo António, sem esquecer os presépios irreverentes no Natal. Agora e até 13 de novembro, o Fado é a exposição em destaque, com artesãos de diferentes correntes artísticas a elevarem junto do público português e estrangeiro o candidato a Património Imaterial da Unesco. O mercado nacional que se interessa por questões culturais portuguesas sabe que tem aqui uma referência, tem aqui um ponto de descoberta. O mercado internacional, obviamente, que é extremamente importante, portanto, dos cerca de 600 mil visitantes nestes 5 anos, uma porcentagem elevadíssima é de turistas e claro que neste momento, quando nós temos, surgem referências na imprensa de sítios tão longínquos como a Nova Zelândia, como o Paquistão ou e de um sítio, digamos, teoricamente mais perto para nós, como o New York Times. De facto, são poucos os turistas que se mostram indiferentes, não só pela diversidade artística portuguesa, mas também pela singularidade histórica do espaço, que de certo não passou despercebida aos olhares curiosos desta cliente irlandesa. It was just unique. The girl over there told us the history of this place, that it was the stables for the cathedral. She told me that this ceiling was 16th century. This is possibly 12th century. The contents in the shop are absolutely wonderful. And my friends and I, we've bought quite a few things. I thought that the quality is very good. The quality is very good. The display is very good. Very pleasant and helpful staff. António reconhece o sucesso da loja, pois sabe ter aberto portas à exportação de muitas peças de diferentes autores portugueses, bem como o popular passa-palavra, que contribuiu para elevar a balança comercial do espaço e engrandecer o comércio tradicional da Baixa Lisboeta. Um caso de loja mais virada para o artesanato e que reúne o trabalho de mais de 300 artesãos, um pouco de todo o país. Esta é apenas uma das lojas. Vamos ainda falar com um empresário que tem um restaurante e que decidiu não só recorrer ao microcrédito, e esta é uma reportagem feita em parceria com a Associação Nacional do Direito ao Crédito, mas também porque vamos perceber
qual é a dinâmica do dia-a-dia, uma vez que o João Gomes prefere e optou por comprar produtos no vizinho do lado, no talho do lado. E esta é uma matéria curiosa e estávamos aqui durante a reportagem, Susana, a falar da importância das parcerias, que por vezes é quase impossível percebermos que naquela rua, se calhar, em vez de estarem cada um a puxar para a sua sardinha, por assim dizer, Isso é um problema cultural que assiste a alguns dos nossos empresários, é pensar que quem não está comigo está contra mim e os outros estão todos contra mim e, portanto, o melhor é eu defender e trabalhar muito bem no meu quintal. Mas é muito importante pensarmos de uma forma colaborativa, pensar nas eventuais parcerias que podem ser estabelecidas. Eu já ventilei aqui uma eventual parceria entre a Universidade Católica no Porto e a Associação dos Comerciantes. Segunda-feira começamos. Ok. Para estabelecermos alguns trabalhos. Estes trabalhos podem não ter só que ver, por exemplo, com a área da gestão, do marketing, podem ter também que ver com outras escolas, por exemplo, na área das artes, que ajudam a reformular o layout da loja, o espaço da loja, a frente de loja. Mas também estou a referir-me a outras parcerias que podem ser feitas, por exemplo, com fornecedores, que se usarmos em exclusiva a marca de determinados fornecedores, podemos ter acesso aos seus produtos em melhores condições, é uma hipótese. Estou a falar também em parcerias com outros vizinhos meus, sei lá, nós podemos ser tão inventivos quanto isto. Por cada 20 euros de compras no talho, tem um vale de desconto de 2 euros no cabeleireiro. Portanto, estamos a falar de serviços que nem sequer complementares são. Ou a venda do vestido de noiva com X% de desconto na florista. Por exemplo. Portanto, estamos a falar de iniciativas que podem ser tão dispares como esta que acabei de referir, mas que nos obrigam a pensar um bocadinho fora da caixa. E é isso que é necessário, é abrir um bocadinho as mentalidades destas pessoas. Nós tivemos há pouco tempo um trabalho muito interessante na Universidade, com a Associação Empresarial de Portugal, junto de pessoas que queriam montar o seu próprio negócio. Nós chamamos-lhes os novos RSIs, que são pessoas que perderam o emprego, estão com o rendimento mínimo, mas sabem que a única via de saírem desta situação é criarem o seu próprio emprego. E, portanto, têm uma ideia, nós tivemos lá uma formação, ajudar as pessoas a perceber o que é uma ideia que tem potencial, que é concretizável, que é economicamente rentável, e a desenhar algures uma coisa parecida com um plano de negócios que ajuda as pessoas a saberem para onde querem ir e como lá chegar. E é preciso, neste caminho do como lá chegar, abrir vias alternativas. Não passam unicamente por concorrer com o meu vizinho, mas muitas vezes por estabelecer parcerias. O que é que eu tenho para dar que pode ser útil também para o meu parceiro? Portanto, este é um desafio, este é um desafio que eu gostava de lançar e que acho que deve ser mais explorado. Concorda? Bem, eu concordo. A questão, e acho que os momentos que vivemos é um momento de oportunidades e, como o Nuno dizia há bocado, de mudança de mentalidades. E aquilo que me veio à memória agora era um relato que a minha secretária da direção da União dos Comerciantes, que eu fiz parte como presidente até dezembro, e que me dizia que, a certa altura, alugavam as salas a um fabricante, por exemplo, de vestuário, aqui na cidade de Lisboa, onde ia mostrar aos vários comerciantes e colegas do ramo o produto que tinha para vender, e que entravam os vários comerciantes e que eram conhecidos dela, entravam quase em segredo junto do fornecedor e evitavam cruzarem-se uns com os outros, porque já sabiam que não queriam, não gostavam. Ora, isto parece-me que é aquilo que é errado, porque se eles juntassem-se todos e falassem todos unidos a uma voz face ao fornecedor, de facto, aquilo que eu penso é que teriam melhores condições negociais perante o fornecedor. Mas a mentalidade era diferente. E aquilo que eu penso que vai surgir eu creio que vai surgir uma nova geração de comerciantes que viram para a rua, e nós já temos indícios disso, que são as lojas que estão a surgir nos centros, quer do Porto, quer de Lisboa, quer de Coimbra, que são pessoas cuja atividade profissional, algumas passaram por experiências em empresas grandes e que depois decidiram ter o seu projeto pessoal próprio e que vieram para a rua, e que trazem esses conhecimentos que obtiveram nessas grandes empresas para os seus projetos pessoais. Outros, como são mais novos, tiveram mais formação e tiveram outros contactos e trazem aquilo que aprenderam nas escolas e nas universidades para a rua. Portanto, há um momento de oportunidade, e eu penso que
aquilo que vamos assistir no futuro é algo diferente daquilo que vimos no passado. E esta matéria, numa rua, num bairro, torna-se mais fácil? Ou seja, se todos os consumidores perceberem que aquela estratégia não está a funcionar, que de facto não vale a pena tentar vender gelo no Polo Norte, estas técnicas básicas, por exemplo, no bairro da Moraria, sente-se esta ligação ou nem por isso? Bom, há que ser honesto intelectualmente. A questão é que as comunidades não pensam uma só voz, não é? Mesmo em Lisboa, as pessoas não olham para Lisboa todas da mesma maneira, tal como na Moraria, e até pelas tais 52 etnias de que eu falava ainda há pouco. E a comunidade local, os chamados autóctonos, bem portugueses, 3 gerações, 4, 5 gerações. Eu acho que o que é importante é um pouco aquilo que a Susana estava a dizer. É aquela noção de passarmos das ideias da competição para a cooperação. Mais do que o cenário de crise, é perceber que se o objetivo é comum, por exemplo, na Moraria, de revitalização e de renovação também comercial do bairro, porque também o bairro foi afetado e é afetado por esta crise. Também no bairro se fecham lojas. A questão é como é que poderemos sair desta crise, como é que poderemos sair dela com o mínimo de danos possíveis. E na Moraria o que encontramos é uma diversidade de escolhas e também, se calhar, uma diversidade de saídas. E, portanto, eu acho que uma das coisas que acontece hoje em dia é que não só o terceiro setor e a dita sociedade civil tem um papel fundamental na organização desta saída da tal crise. E, portanto, também nesta questão do comércio tradicional ou independente, estas associações que aqui estão representadas têm um papel não só fundamental, mas, se calhar, como orientador dos seus associados. E o que acontece, se calhar, como orientador dos seus associados. E o que acontece connosco na Moraria, por exemplo, nós lidamos também com muitas vezes com bastantes associados ou com bastantes pessoas da Moraria que se vêm queixar e que têm uma mente, cá está, como estávamos a dizer há pouco, um pouco mais fechada em relação à inovação. Não estão tão abertos, não percebem tanto a potencialidade que aquilo pode ser, com toda a legitimidade. O que achamos é que tentamos sempre mostrar, e agora, por exemplo, tenho um exemplo muito claro disso. Está a implementação uma rota das tascas das tascas e restaurantes na Moraria, que era uma coisa que já é vivida pelos tais turistas de Lisboa e os tais turistas de fora quando vão àquela... e que neste momento as próprias pessoas, os restaurantes, só têm a ganhar, claro. As pessoas, os nossos associados... Há um roteiro já. Há um roteiro que nós fomos ajudados pelos tais intervenientes desses restaurantes. Houve também aqui um apoio da Câmara no sentido de nós fomos ter com a Câmara recebeu-nos, houve um momento quase de reperagem pelo bairro para fazermos um reconhecimento desse roteiro. Portanto, muito mais do que sairmos com um roteiro turístico encomendado num gabinete, o que interessa é que as pessoas que estão no terreno é que fazem a sua reabilitação, é que fazem a sua renovação e é que encontram respostas para a crise também no comércio. Porque não podemos esquecer o outro lado, que é saber que as pessoas vão cada vez ter menos poder de compra e estão cada vez também mais incitadas a poupar, como é óbvio. Que estratégia é que nós arranjamos aqui? Porque, de facto, se deixarmos de consumir, estamos a pôr em risco só na sua associação, 700 mil pessoas. Não, a nível nacional. A nível nacional. Se fosse no Porto, eu ficava contentíssimo. A questão que nós vemos é que a partilha de sinergias é fundamental e estratégica. E nós vemos no Porto hoje muitas lojas que não têm estacionamento, mas se fizer uma compra nesta loja, nós oferecemos 20 minutos ou meia hora de estacionamento aqui no parque. Ou então vemos, se fizer uma compra numa loja de discos, tem um café gratuito no café aqui ao lado. E estas são as parcerias formais. E depois há aquelas parcerias informais, que é uma loja de botões, que não tem o botão preto com o bordado e diz, olha, na loja ao lado, que não é minha, mas é da concorrência, mas pode ir lá que a pessoa tem. Isto começa neste momento a fazer algum sentido. E as pessoas começaram a perceber que neste momento têm que se interajudar umas às outras, sob pena de começarem a secar, ao fim e ao cabo, a sua própria loja e o seu próprio rendimento. Isto porquê? Porque
O comerciante hoje percebeu de uma vez por todas que faz mais sentido as pessoas virem ao comércio tradicional e encontrarem uma solução, quer hoje seja na loja do próprio, quer seja na loja do vizinho, mas tenha que vir ao comércio tradicional e encontrar uma solução para o seu problema. E vemos hoje, por exemplo, há bocado falavam das retrosarias, dos alfaiates, e nós hoje vemos que, por exemplo, as lojas que há uns anos atrás, se calhar, não se dava tanto interesse, é as lojas dos botões, por exemplo, em que as pessoas vão comprar uma fita para renovar, não o seu estoque a nível de produto, mas renovar, por exemplo, uma peça. Portanto, existe a tal reciclagem e isto começa a ser a partilha de sinergias. Nós vemos hoje pessoas a não terem poder de compra e a recorrerem a outras lojas de maneira a conseguirem, a produtos mais pequenos, de maneira a conseguirem fazer compras. Portanto, nós consideramos, e o Porto já vai fazendo isso, não à escala que nós gostaríamos, como é óbvio, mas está a crescer essa lógica de partilha e desse partilha de benefícios entre lojas. E de oferecer coisas que nos outros sítios, nomeadamente nas grandes superfícies, não há maneira de encontrar. Há bocado, quando começou o programa, falavam no sorriso corporal. Nós, no comércio tradicional, temos esse sorriso corporal que é indagável. Também há gente muito mal disposta, não é? Pontualmente, muito pontualmente. E o Norte é sempre hospitaleiro, não é? Sim, mas portanto... estamos aqui a Costela do Norte a ser defendida, mas há também, e eu nem vou dizer em que cidade é que acontece, ou que aconteceu, situações de sabermos que a loja está quase a fechar, que a loja tem um serviço de entrega muito de proximidade, com as famosas motinhas, mas já faltam 5 minutos para fechar, é melhor não. Pois então, mas e quando é que me podem entregar isto? Amanhã. Pois, agora não sei, talvez amanhã. Mas amanhã trabalho, só venho às 8 menos 5 outra vez. Pois, mas essa hora já não podemos fazer. Portanto, às vezes também há... Essa loja tem um ciclo de vida curto. Espero bem porque que sim. O próprio mercado vai fazer com que essa loja vá encerrar com o tempo. Porque hoje quem não tem um serviço e uma prestação de serviço de qualidade e de proximidade e, acima de tudo, que vá ao encontro das necessidades do cliente, é uma loja que o próprio mercado vai secá-la e vai automaticamente encerrá-la. Por isso, eu com essas não estou preocupado. Estou preocupado com aquelas que têm potencial e não existem clientes pela falta de poder de compra que os portugueses hoje têm. Essas é que me preocupam. Esta questão, Susana, da pessoa, e voltando a esta ideia de querer vender gelo no Polo Norte, às vezes é possível, não é? Há quem diga com uma boa publicidade se consegue. Eu acho que é muito importante os comerciantes tentarem perceber. Eu não digo que tenham que fazer um estudo de mercado, mas acho que o estudo de mercado também tem que ser despojado deste caráter tão pesado e convém começarem a perceber quem são os seus clientes, a que horas é que eles vêm comprar, que tipo de produtos é que preferem, o que é que faz parte do seu cabaz de compras. Se calhar encontrar aqui um pequeno cabaz, porque eu sei que este senhor quer sempre vem buscar o pão, o leite, quer levar também o jornal. Portanto, tentar conhecer melhor quem é o meu cliente e quem é que são aqueles que não são ainda meus clientes e que poderiam vir a ser meus clientes se eu tivesse um serviço mais adequado, mais personalizado, mais customizado, como nós costumamos dizer no marketing. É muito importante que haja também alguma mudança de mentalidades, no sentido de haver algum código de conduta que é passado também aos meus colaboradores. Eu não posso permitir que o meu colaborador diga olha, a loja vai fechar em 5 minutos, tenho paciência, mas volto amanhã. Portanto, tem que haver aqui alguma educação também que é passada aos meus colaboradores, ainda que no pequeno comércio haja muitas vezes a loja é da propriedade do indivíduo que lá está e, portanto, não há muitos colaboradores a não ser a família, mas é importante que este código de conduta, às vezes até um certo código de vestuário, uma atenção que é dada ao cliente, seja o fator diferenciador, conhecer as pessoas pelo nome. Como o Nuno dizia há pouco, quer pagar em cartão ou multibanco. Aqui não é essa a questão que se coloca. Aqui é saber, eu sei que é o fulano tal, que costuma vir a esta hora. Portanto, haver aqui uma atenção muito próxima do meu cliente é algo que deveria fazer parte dos novos quadros mentais. Eu, quando há pouco disse que acredito que o marketing é muito mais um estado de espírito, isto não quer dizer que isto que eu estou aqui a explicar, que não deva ser igualmente passado a quem está nos bancos das universidades e a quem vai recorrer a nós para ter as formações, mesmo depois de já estar nas suas carreiras. Isto é importante que se passe esta mensagem. Agora, a forma de o pôr em prática carece de algumas instruções, de algumas nuances que têm que ser escrutinadas com algum cuidado, não é? Esta é curioso porque há pouco falava da questão do pagamento dos parques de estacionamento, às vezes ser oferta também. Há quem concorde, mas há também quem diga, mas o comércio tradicional no interior, onde há milhares de estacionamento, também desapareceu. Portanto,
Hoje estamos nitidamente a olhar para as grandes cidades, mas também podemos olhar para a questão do interior. Há muita acusação online às chamadas lojas dos produtos dos 300. Já vamos olhar também para essas afirmações na nossa rede social. Para já, vamos então conhecer este caso de microcrédito, um restaurante que adquire a maior parte dos seus produtos no talho ou na mercearia do lado. Foram precisos 5 meses para João Gomes abrir pela primeira vez a porta do restaurante que um dia sonhou ter. Estávamos em abril e para trás ficavam 8 anos de trabalho por conta de outrem na área da restauração e uma situação mais do que precária. Na altura eu até estava desempregado, andava à procura na internet de emprego e vi essa oportunidade do microcrédito. Fiz a inscrição, que dá para fazer a inscrição pela internet, e entraram em contato comigo, passaram uns dias, que era para uma entrevista. Ao todo recebeu 10.000 euros já pagos em 2 prestações. Um apoio fundamental para levar avante o novo projeto profissional que continua a contar com o acompanhamento de um técnico de microcrédito. Ele praticamente todos os meses comparece aqui no restaurante, pergunta como é que está a correr o negócio, às vezes vem cá almoçar também. Mas ele tem acompanhado sempre. Na emenda há pratos nacionais, mas também outros de origem italiana. Um pormenor que, apesar de tudo, não deixa de parte os produtos made in Portugal, muitos deles comprados no comércio local. Olá, bom dia. Tudo bem? Olha, dás-me 5 bifes piritox, faz favor. Aqui no talho, por exemplo, os preços não são muito diferentes numa grande superfície e a qualidade é bastante melhor. É a qualidade, é o atendimento, as pessoas também gostam de ser atendidas por nós e também o preço justifica muito mais do que ir ao supermercado. Porque pensam que nas grandes superfícies é que se compra barato, mas às vezes é um engano e neste caso é bastante engano. Temos coisas que os supermercados não têm, feitas por nós e com muita qualidade também. Ah, bom. Bem, obrigado. Bem, até logo. Tchau, até logo. Até logo. Ali é o meu restaurante. Aqui é o talho onde eu costumo comprar a carne sempre que preciso. E aqui perto também tenho o supermercado, uma mercearia, bairro, onde costumo comprar alguns produtos frescos, nomeadamente alfaces, tomates, pepinos. Tudo o que eu uso fresco é onde eu costumo comprar. Encontro bastantes produtos no comércio local que até estão ao mesmo preço do que nessas grandes superfícies. As pessoas mesmo assim ainda procuram alguma qualidade. Não estou a dizer que nas grandes superfícies não tem qualidade. João Gomes não nega as vantagens de fazer compras no comércio grossista e nas grandes superfícies, até porque pode adquirir grandes quantidades de produtos a preços convidativos. Mas ainda assim, prefere a qualidade e o serviço personalizado do pequeno comércio que, com o tempo, tem-se adaptado à nova realidade. E já sabe que se precisar de mais informação sobre como aceder ao microcrédito, só tem de procurar a nossa parceria com a Associação Nacional de Direito ao Crédito em microcrédito.pt. Já voltamos a esta nossa conversa até para analisarmos estas parcerias, precisamente, que podem muito bem estar na base da resolução de muitas destas questões de que hoje estamos aqui a falar. Para já, a resposta dos nossos parceiros, como sempre acontece todos os dias, desafiamos um parceiro a trazer uma resposta por parte da sociedade civil e hoje a Universidade Lusófona promove, a partir de sexta-feira, sexta e sábado, no Auditório Agostinho da Silva, da Universidade Lusófona, precisamente, o 4º Seminário de Educação Inclusiva. Vamos conhecer a Isabel Sanches, que coordena precisamente este seminário. Olá, Isabel, muito obrigada por se juntar a nós. Este Seminário de Educação Inclusiva vai já na sua 4ª edição e, mais uma vez, promove um debate científico à volta destas questões, as implicações da educação inclusiva e da importância de mantermos esta dinâmica. Sim, é já a quarta edição do seminário e tem realmente levado imensa gente, as pessoas estão
muito interessadas em debater estas questões e, ao fim e ao cabo, digamos, aderir a elas. Isto porque precisam, para já, partilhar boas práticas, que eu sei que é algo que o seminário promove. É um dos objetivos, para além da reflexão sobre as temáticas, o partilhar práticas de educação inclusiva. Portanto, quer nas sessões temáticas, nos grandes painéis que são realizados, que tem a ver com a mediação, com as dificuldades de aprendizagem, com as novas tecnologias na educação especial, quer depois uma outra parte em que são convidadas as pessoas a apresentarem os seus projetos de boas práticas nas escolas e que também tem a adesão das pessoas e que tem sido um momento alto do seminário. Este seminário que decorre, como eu disse, já sexta e sábado, na Universidade Lusófona, e que tem a porta aberta para todos os diversos públicos com interesse nesta matéria. Sim, a entrada é aberta para todos. Os lugares é que já não são suficientes para todos, porque neste momento a lotação está esgotada. Aliás, já há bastante tempo que tiveram que ser canceladas as inscrições, porque não havia mais espaço para responder às várias solicitações. Porque é sinal que, de facto, os seminários provocam muito interesse da população em geral e, sobretudo, a população académica, professores, etc. Não é? A grande maioria são realmente professores e profissionais da área da educação, logicamente. São os grandes, os participantes, os colaboradores. Claro. Isabel, eu acredito que numa época como esta há alguns desafios também no domínio da educação inclusiva. Também há alguns desafios, se bem que a educação inclusiva não é tanto uma questão de verbas, não é tanto uma questão de dinheiro, mas é muito mais uma questão de mentalidade, uma questão de cultura, digamos, de criar novas culturas e novas formas de atuarmos relativamente às culturas tradicionais. Porque nós estamos numa cultura de exclusão, em que pomos de fora tudo aquilo que não obedece às regras das nossas normalizações e, portanto, há que inverter esse paradigma, não é? E incluir as pessoas, valorizando as pessoas pelo potencial que têm e não pelos déficits ocasionais ou pontuais ou temporários ou permanentes que eles possam ter. Portanto, há necessidade aí de valorizar o indivíduo no potencial que ele tem e não nos déficits que ele apresenta. Sem dúvida. Eu acredito que estas são, então, as grandes linhas deste seminário, que decorre, então, relembro, 21 e 22 de outubro, no auditório Agostinho da Silva, da Universidade de Lusófona. Isabel, muito obrigada por ter estado aqui a promover esta 4ª edição. Isabel Sanches coordena o Seminário de Educação Inclusiva, a decorrer, então, mais uma vez, ao longo destas próximas sexta e sábado. E nós, por aqui, temos mais notas de agenda de outros parceiros da sociedade civil. O ciclo de conferências 2011, uma questão de química, vai ter início hoje com a conferência A Química Quem Mais Ordena, por Jorge Calado, no Instituto Superior Técnico. Pode assistir às 18 horas no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian ou através de videodifusão consultando a programação em gulbenkian.pt. O ciclo de projeções Conversa o Sabor do Cinema propõe encerrar-vos o visionamento e discussão de filmes de todos os géneros, origens, épocas e durações, e geralmente fora do circuito comercial. A próxima sessão decorre no dia 23 de outubro, pelas 16 horas, com 2 filmes de Glauber Rocha. A iniciativa 11 Caminhos mais um Percurso na Biodiversidade integra o programa das comemorações dos 100 anos da Universidade de Lisboa, consistindo na inauguração de 12 estações da biodiversidade, maioritariamente localizadas na rede Natura 2000. O próximo e último encontro vai ter lugar em Castro Verde, no Centro de Interpretação de Val Gonçalinho, e todos os interessados podem participar neste percurso pedestre gratuitamente. Um homem de classe média nova-iorquina viaja para um país pobre e em plena guerra civil. Longe da vida confortável e subitamente doente no quarto de hotel, é possuído por um coro interior de vozes contraditórias. Sonhos de conforto, imagens de violência física e económica, acusações de indiferença e argumentos impiedosos a favor da opressão. Esta é a trama da peça A Febre, que está em cena no São Luís até 21 de outubro.
A Fundação Dom Luís I vai apresentar no Centro Cultural de Cascais uma exposição da pintora Emília Nadal, que tem repartido a sua arte pela pintura, desenho, gravura e cenografia para teatro e balé. Emília Nadal é presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e está representada em muitas das mais importantes coleções, nomeadamente nas fundações de Serralves e Gulbenkian. Ideias por parte dos nossos parceiros da sociedade civil, diariamente mais de uma centena de parceiros aqui no nosso programa. Esta matéria do conforto, não é? De não querermos. E aqui, obviamente, se tivéssemos um médico que dizia não, o melhor é estacionar fora e andar a pé pelas ruas e procurar esta caminhada faz bem à saúde também. Mas é curioso, de facto, não podemos utilizar a desculpa só do estacionamento, não é? Sobretudo em zonas longe das grandes cidades. Bom, as zonas fora das grandes cidades, isso, a explicação também é fácil de a fazer, se bem que no interior do país tem havido uma renovação mais simpática do comércio com maior qualidade do que no litoral. Mas também assistimos nos últimos anos e nos últimos 30 anos a que a população do interior tem-se deslocado para os grandes centros populacionais do país, nomeadamente para Lisboa e para o Porto. E isso faz com que haja uma desertificação do interior, isto é um tema recorrente, e que faz com que haja menos lojas, haja menos tráfego e haja menos empresas e, portanto, menos consumidores. E, portanto, depois isso leva a que as pessoas também não investam. Exato. Temos a Cristina Nóbrega também está no Facebook a dizer que iniciativas que promovam a vida nas ruas do comércio tradicional ajudariam certamente a atrair pessoas, colaborações sem custos com escolas, projetos teatrais, decoração de montras, etc. Podia ser uma ideia e há, de facto, por exemplo, os roteiros que se fazem através da gastronomia ou descobrir uma outra atividade, não é? E eu volto ao Chiado que, de facto, angariou clientela com happenings, não é? Com aquelas horas em que acontece qualquer coisa e algumas das ruas da Baixa do Porto também, não é? Isto pode ser uma ideia. Não deixar que a rua adormeça. O que acontece, e digo isto em relação ao Porto, mas à cidade de Lisboa em particular, e à moraria em si, cada bairro tem a sua especificidade. E eu acho que os comerciantes de cada bairro, se viverem o bairro e o conhecerem ou o quiserem transformar, percebem que a sua transformação, que a transformação do bairro terá muito a ver com o papel deles nessa transformação. E, portanto, aliarmos, e é um dos trabalhos da associação, é aliar estes campos do social, do cultural e, digamos que neste lado, o comercial. Porque parece-me que estarão sempre relacionados os três âmbitos se queremos falar de uma verdadeira renovação de um bairro. Eu não vou renovar um bairro para fora, não vou projetar um bairro e torná-lo um museu para fora, mesmo em termos de comércio. Muitos dos comerciantes fazem parte integrante desse bairro, não é? São pessoas que muitas vezes vivem no bairro e, portanto, também eles querem que o bairro em si não só se reabilite e se renove, em termos de espaço público, em termos das tais festividades, mas na moraria o que acontece é que se calhar estão a contribuir para que o próprio bairro reabilite-se em termos comerciais. Não é? Portanto, parece-me que isso será sempre um caminho. Volto a insistir que as associações locais, regionais e nacionais em termos comerciantes, porque é isso que estamos aqui hoje a tratar, têm um papel fundamental nesta junção, se calhar, destes vetores que eu estava aqui a falar e, sobretudo, nesta questão da cooperação e das parcerias, porque eu acho que é muito por aí e acho que é muito o caminho de qualquer renovação e de reabilitação desta questão do comércio tradicional. Estas dinâmicas de rua, há, no entanto, muitos espectadores que dizem que, por muita boa vontade que haja até dos comerciantes, podem fazer festas, que a crise vai falar mais alto e que... É como dizem, a palavra crise em chinês, pelos vistos, é composta por dois caracteres. Um que representa perigo e outro que representa oportunidade. Não é? Exatamente. Pelo menos
uma janela de oportunidades, agora o quebrar com estes métodos tradicionais. Eu, por acaso, estive a trabalhar agora a ler um trabalho que tem a ver com a animação de Natal nos centros comerciais e eu acho que o impacto é muito mais reduzido do que aquilo que os próprios empresários possam pensar. As pessoas estão cansadas da animação da forma tradicional e querem uma coisa fora de normal, querem pensar fora da caixa. E, portanto, voltamos à velha ideia do precisam-se de clientes, em vez de precisa-se de colaborador. Temos que pensar diferente, ser diferente, deixar um bocadinho aquelas amarras do pensamento tradicional de que para se vender é preciso investir na publicidade e é fazer aquilo que sempre foi feito no nosso bairro. Se nós fizermos alguma coisa diferente, que seja verdadeiramente inovador... Dali a 4 anos já toda a gente faz igual, não é? Mas a inovação é isso mesmo, é a renovação constante, não é? Porque as pessoas também mudam, a envolvente também muda. E quando já passar a fazer parte do paradigma dominante, então temos que reinventar o paradigma e pensar em novas formas de captar clientes. Mas eu julgo que não vai ser muito pela animação no Natal e as luzinhas de Natal. Mas é a minha opinião. O Porto inovou. O ano passado, já não se via há muito, tínhamos 2 charretes a passear na cidade. Ninguém conseguia ficar indiferente, não só pelo barulho, como também pelo espetáculo que as charretes davam com o Pai Natal a andar pela cidade e a dar roçados às crianças. E aquelas recordações... sem açúcar. Sem açúcar, amigos. E essas são as tais recordações que nós falávamos, que as pessoas gostam de reviver e de voltar. E nós olhamos para as animações e vemos que existem duas situações distintas. Enquanto numa cidade com uma área geográfica mais pequena é relativamente fácil de fazer uma animação, porque estamos a falar em 20 ou 30 artérias, Porto ou Lisboa, estamos a falar de uma realidade diferente. Nós termos 30 animadores na cidade é uma coisa insignificante. Se calhar precisávamos ter 200 ou 300, porque temos muitas ruas. Por exemplo, a questão das iluminações. As iluminações já é uma coisa que não pega tanto, infelizmente, como pegava há uns anos atrás. Já não cativa tanto as pessoas a ir. Portanto, o que é cativante neste momento é realmente nós termos um produto diferente. Um produto que chama a pessoa a ir à loja. É termos um atendimento que seja melhor do que aquele que se fazia há 10 ou há 20 anos atrás. E estas é que são as grandes... os grandes vetores que os comerciantes têm que começar a olhar. Claro que nós dizemos, é óbvio que ter um mimo, por exemplo, nós o ano passado tínhamos sacas a ser distribuídas aos comerciantes, todas as pessoas que faziam compras, aparecia uma saca em papel, amiga do ambiente, que dizia o seguinte: eu vou ao comércio tradicional. E isto foi a maneira que nós encontramos de fazer uma publicidade ao comércio tradicional sem as pessoas darem conta. Claro. Porque cada pessoa que entrava numa loja, fazia uma compra, tinha a respectiva saca e andava a passear pela cidade com uma saca a dizer eu vou ao comércio tradicional. Portanto, são inovações destas que se vão fazendo aos bocados. Claro que isto tem custos de investimento muito grande. Uma campanha de Natal numa cidade como o Porto, nós estamos a falar de valores muito consideráveis, que se não tivermos parcerias, no caso de investidores privados, que queiram também promover as marcas deles, temos muitas dificuldades em executar. Porque hoje o próprio modelo de financiamento das associações tem que ser repensado, como tudo tem que ser repensado financeiramente neste país, e quem diz neste país diz à escala global. Sem dúvida. Nós estamos nos minutos finais deste nosso programa e fala da questão do Natal. Eu lembro-me sempre, a moraria com tantos natais, chamemos assim, tem festa para o ano todo. Nós, de facto, só temos mesmo tempo para nos despedirmos, agradecer o facto de terem vindo até ao nosso programa. Obrigada, até uma próxima oportunidade. E nós amanhã celebramos e olhamos com muita atenção para aquilo que representa já um problema de saúde pública em Portugal. Estamos a falar dos casos de osteoporose. Vamos assinalar o Dia Mundial de Luta contra a Osteoporose. Eu conto consigo quando forem 2 da tarde. Até já.